dia, meus amados, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, passando nesta manhã para trazer para vocês mais um vídeo com preciosa palavra de Deus para o seu elevo espiritual. Queridos, eu quero meditar com vocês hoje no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo 38. Diz assim o texto: diante disso declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Meus queridos, hoje é comemorado o Dia das Crianças. E aqui nós observamos, através desse texto sagrado, um relato interessante acerca de Maria. Maria que foi aquela que gerou a Jesus Cristo. Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Principal personagem da história da humanidade. O ser mais sublime e excelente que pisou sobre a face da terra. E cabe a nós nesta manhã uma gloriosa reflexão. É bem verdade que quando nós falamos de Jesus, sempre nos vem à mente mais a sua morte na cruz do que o seu nascimento. Por razões óbvias, é claro. Nós sabemos que a morte de Jesus, de forma que foi cruel, de forma sanguinária, mediante dura tortura, dor e sofrimento, uma exposição vergonhosa diante das pessoas, nós sempre trazemos à memória exatamente esse momento. E lógico, é o momento mais marcante, mais emblemático de toda a sua trajetória. E às vezes, amados, nós não nos lembramos que Jesus também foi criança, que Jesus foi menino, né? Jesus ele não veio do céu já como um adulto, mas ele foi gerado no ventre de Maria através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, aonde ele veio ali ser concebido. E eis aqui o ponto para nós analisarmos. Que contexto que tudo isso aconteceu? Primeiramente, nós precisamos entender, amados, que no tempo onde Maria vivia na Judéia, ainda muito jovem, ela vivia sob o governo romano, um governo tirano, um governo cruel, um governo que impunha pela força seu regime, sua forma de governar. Mas Roma dava aos seus dominados, e no caso aqui os judeus, a prerrogativa, a possibilidade, a liberdade de exercer suas crenças, sua fé, sua religião. E neste contexto, onde tudo isso está acontecendo, o povo de Deus sendo oprimido e aguardando um libertador, alguém que viesse com poder e ali arrancasse os romanos de suas terras, libertando o povo daquela escravidão, daquela situação no qual eles viviam. Mas os judeus que ali estavam seguiam sua crença por ter esta liberdade que lhes era dada pelos romanos, e ali todo aquele contexto da sociedade era regida pelas leis da Torá, as leis do Senhor que tinha sido dada ao seu povo. E entre tantas as regras, mandamentos e ordenança que o povo judeu vivia naquela região, nós sabemos, amados, quanto à questão do casamento, da união civil entre um homem e uma mulher, e existiam ali os preceitos
Como até hoje nós sabemos, amados, que os preceitos de Deus, eles são imutáveis. Deus não muda. Tiago 1,17 diz que Deus não há mudança, nem sombra de variação. Às vezes as pessoas confundem um pouco essas questões, dizendo que os tempos mudaram, que os tempos são outros, que a modernidade hoje é que rege, né, a vida do ser humano, e muitas das vezes, em nome desta modernidade, as pessoas vivem fora dos padrões divinos e aceitam coisas que na verdade Deus condena. Porque a modernidade é uma realidade, nós não podemos negá-la. Por exemplo, este vídeo está sendo gravado através de um aparelho celular que faz parte da modernidade, vai ser compartilhado nas redes sociais, que faz parte da modernidade, através de sinal de internet, que faz parte da modernidade. Nós não negamos esta realidade, nem excluímos ela. A questão é que a modernidade, ela não pode de forma nenhuma ser superior aos preceitos da palavra de Deus. Porque Deus é atemporal. O que significa isso? Os preceitos de Deus, os padrões de Deus para a nossa vida, ele não fica envelhecido, ele não é ultrapassado por causa da modernidade. Pelo contrário, ele é atual mais do que tudo, em todos os tempos. Porque a palavra de Deus, ela é o próprio Deus falando, então não muda, né? Ela continua sendo a mesma. É lógico que culturas são diferentes em tempos, em situações, isso é verdade, mas os padrões, os preceitos do Senhor, eles permanecem os mesmos. Então, meus amados, eu quero nesta manhã atentar para a fala de Maria, que diz: eis aqui a serva do Senhor. Ela está dizendo isso ao anjo Gabriel, que traz para ela, né, essa revelação do plano de Deus, do propósito de Deus para a vida dela e como consequência para toda a humanidade. Então agora o anjo vai dizer que ela vai gerar uma criança. Ora, naquele instante, isso torna para ela um impacto muito grande. Maria ainda era muito jovem, não tinha se casado, não tinha constituído um laço, um ambiente familiar, e dentro daquela cultura, uma moça que de repente deitasse com um homem e como consequência até viesse a gerar uma criança, isso traria consequências muito ruins, não só para ela, como para o rapaz também. Só que o plano de Deus não estava na união entre um homem e uma mulher, carnalmente falando, mas o plano de Deus estava na ação do Espírito Santo para que Jesus viesse ao mundo. Só que como explicar isso para as pessoas? Como deixar isso claro para as pessoas que aquela ação que estava acontecendo na vida de Maria era algo sobrenatural e não estava simplesmente obedecendo um desejo carnal? E aqui, amados, diante dessa situação, Maria corria um grande perigo, tanto ela quanto José, que nesse momento existia um contrato de casamento que era comum naquela época e pode-se chamar hoje que eles eram noivos. E aí, queridos, Maria decide aceitar o plano de Deus. Ela decide concordar com aquilo que Deus tinha para a sua vida, como um plano divino, não simplesmente para gerar uma criança e ser a mãe de uma criança, porque ela com certeza teria tempo para isso mais adiante, mas para aquele instante, para aquela circunstância, para aquela cultura, humanamente falando, não era mais o mais adequado. E aqui entra, amados, a obediência ao propósito divino. Maria podia muito bem pensar consigo mesma: eu não vou correr tal risco, eu não vou colocar a minha vida em risco, nem a vida de José,
para cumprir um plano que eu não escolhi, eu não decidi. Não é isso que eu quis para a minha vida. Eu esperava me casar e aí sim ter minha família. Ela podia pensar dessa forma? Podia, era livre para poder pensar. Porém, ela decidiu aceitar as condições de Deus, mesmo tendo todas essas implicações que eu acabei de falar para vocês, pois isso poderia gerar até morte, mas ela resolveu seguir adiante. Ela poderia pensar: vou abortar esta criança, vou assassinar esta criança, vou tirar, eu não vou gerar essa criança. É melhor eu dar um jeito, é melhor eu eliminar da minha vida. Mas não, queridos, ela entendeu que Deus é o dono da vida e só Ele é quem pode tirar. Muitos às vezes trazem à memória o decálogo ou os 10 mandamentos, lá no livro do Êxodo, capítulo 20, que diz: não matarás. Mas para muitos esse texto só se aplica a pessoas adultas. Não, queridos. Ao praticar um aborto, ao cometer um assassinato de um inocente, está se contrariando os princípios divinos, pois Ele é o dono da vida e só Ele quem pode tirar. O menino Jesus foi gerado, o menino Jesus nasceu. Por quê? Porque Maria decidiu obedecer, enfrentou os desafios que teve que enfrentar, passou por dificuldades tremendas, como nós conhecemos pela palavra de Deus, que quando Jesus nasceu, o imperador romano ordenou a matança de crianças de 2 anos para baixo, porque não queria, ter ali, segundo o seu pensamento, o risco de ter alguém que pudesse tirá-lo do cargo. Então eles tiveram que fugir para o Egito. Foi desafiador. Maria, quando foi para ter Jesus, no momento do parto, não teve um obstetra, não teve um ginecologista, não teve um hospital, não teve sequer uma maca. O menino nasceu numa manjedoura, no lugar que era destinado a animais. Mas ela enfrentou tudo isso com alegria. Ela cumpriu o plano divino. Por quê? Porque ela entendeu que Deus é quem dá e só Deus é quem pode tirar. Então, meus amados, pense acerca disso, reflita acerca disso. Não caia nesse ponto da liberdade, o tempo da modernidade, e que cada um tem direito de fazer o que bem entende. Não, a Bíblia diz lá em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer, que tudo aquilo que o ser humano semear, isso também lhe colherá. Então hoje, quem semeia morte, destruição, matança de crianças, quem aceita, quem concorda, quem corrobora com isso, saiba que um dia será cobrado diante de Deus. Deus não deixa o culpado por inocente, nem inocente por culpado. E nós temos a informação hoje ao nosso alcance. As Escrituras estão aqui para nos instruir, nos ensinar, para que a gente não vá seguir o que as pessoas do mundo dizem que é bom, que é normal, que é legal, que é moderno. Não. Salmos 1 nos dá um alerta acerca disso. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quem são ímpios?
são aqueles que não temem ao Senhor, são aqueles que negam as sagradas Escrituras, que distorcem a palavra de Deus para o seu próprio proveito, para o seu próprio benefício. Seja sábio, que haja no seu coração temor de Deus, não compactue com coisas erradas. O grande apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele dá esse alerta: não vos comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a. Nós não podemos, amados, aceitar esse tipo de situação, concordar com isso, porque melhor nós agradarmos a Deus do que os homens. Feliz Dia das Crianças para as crianças e para todos nós que um dia fomos crianças também e que sobrevivemos a esse conceito macabro de que o aborto é uma coisa normal, porque não é. Viva a vida, viva Jesus, glorificado seja o nome dele para todos sempre.